Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Salles aqui. Bom, vamos continuar a nossa aula aí. A gente vai agora falar um pouquinho mais sobre os circuitos mistos, né? Ou que a gente chama de circuito série e paralelo. O que acontece, rapaziada? Quando a gente tem um conjunto, né? Vamos colocar assim, onde nós temos ramificações que estão em série e ramificações que estão em paralelo, nós devemos sempre avaliar aquilo que é mais vantajoso. Então, vamos pegar e observar nesse exemplo aqui ao lado. Se você pega a corrente, imagina que ela sai lá da fonte, chega nesse ponto aqui, vamos chamar esse aqui de ponto A. No ponto A, parte da corrente desce por aqui e parte da corrente desce por aqui. Então, vamos dizer aqui que vai um valor x e um valor y da corrente. Pô, então se as correntes aqui e aqui são diferentes, eles não estão em série. Porém, aqui quando passa a corrente pelo R1, ela não tem um outro caminho para passar antes de chegar no R2. Então eu posso dizer que esses dois estão em série. A mesma coisa válida para R3 em série com R4. Agora, se eu somo esses dois, o meu circuito, se eu redesenhasse, ficaria com algo mais ou menos assim, ó. Sendo esse cara aqui, vou chamar ele de RA, e esse cara aqui eu vou chamar de RB, a soma dos respectivos resistores que estavam em série. Então a gente consegue agora fazer uma associação desse RA com RB em paralelo. Então a gente vai unir os dois conceitos agora, né? Não vai ser só uma coisa simplificada. Então pega esse exemplo aqui do lado. Você passa. Tem a fonte, a corrente saindo aqui no sentido convencional. Chega no R1. Quando chega nesse ponto aqui, o que acontece com ela? Parte da corrente ramifica para cá e parte da corrente ramifica para cá. Essas duas ramificações tornam R2 paralelo com R3. Então aqui eu precisaria calcular a resistência entre R2 em paralelo com R3. Então, nesse caso, quando a gente está falando dessas associações, nós estamos falando daquela regrinha que a gente já falou. R1, nesse caso aqui, né? R2, no caso, vezes R3, dividido por R2 mais R3. Ou aquele bizu que eu falei para vocês, que quando nós temos duas resistências iguais, no caso aqui resistências de 10 ohm, eu posso pegar o valor de uma delas e dividir pelo número de vezes que ela se repete, sendo 5 ohm. Agora, se eu redesenhar esse circuito, ele vai ficar algo parecido com isso. Agora, a minha corrente ela não vai mais se dividir para lugar nenhum. Ela vai ser a mesma passando por todo o circuito. Portanto, R1 está em série com RA. Agora, a minha resistência equivalente ficou fácil de calcular. É o que então? 10 mais 5, que vai dar para a gente 15 ohm. Pronto, calculei a resistência equivalente. Vou calcular agora a corrente. Tensão é igual a R vezes I. Isola a corrente, que é o que eu quero. 12 volts da fonte, dividido por 15 da minha resistência, temos 0,8 ampere. Agora aqui, vamos de novo, né? Fazer a análise. Primeira coisa que você vai fazer no circuito. Passo 1. Faz o caminho da corrente, que é sem erro. Saiu da fonte, passou aqui, encontrou essa bifurcação. Parte desce para R1, parte desce para R2. Portanto, eu posso dizer que R1 está em paralelo com R2. Aqui nesse outro ponto, eu vou colocar os nomes, né? Ponto A, agora aqui no ponto B. As correntes que ora tinham sido separadas, elas se unem novamente, mas logo na sequência, nesse ponto C, mas aqui embaixo, se divide de novo. Então, eu digo que R3 está em paralelo com R4. Então, vamos lá. Vamos chamar de RA. R1 paralelo com R2, que vai dar para a gente 5 ohm.
E aqui embaixo vamos chamar de RB. Nós temos R3 com R4, que vai dar 50 ohm. E isso aqui, se eu redesenhar o circuito, eu vou ter duas resistências em série. Uma de 5 ohm e outra de 50. Como resultado, eu tenho uma resistência equivalente de 55 ohm. Aqui o passo a passo para a gente fazer, quem quiser fazer com calma, passo a passo, verificando e conferindo. E por fim, a nossa corrente. Mesma coisa, divide a tensão pela resistência equivalente, 0,21 ampere. Aqui nós temos mais alguns exercícios para treinar. Agora vamos lá a algumas coisas importantes. Quando você observa, é comum a gente pensar o seguinte: R5, R6 e R7 aqui, eles estão na mesma linha. Então quer dizer que eles estão em série? Vamos lá, sempre faça o caminho da corrente. Corrente saiu aqui da fonte, chegou nesse ponto, vamos chamar de ponto A. No ponto A, parte da corrente vem para cá, parte da corrente para cá e parte para cá. Beleza. Quando ela passa por R3, ela vai se encontrar nesse ponto B com a corrente que vem nesse primeiro momento e passa por R5 e R6. Então perceba que a corrente que passa em R5 e R6 não é a mesma que passa em R7. Então vamos fazer aqui as devidas associações. Vamos lá, fazendo uma cor diferente aqui. Nós temos que R1 está em série com R2 e R5 está em série com R6. Então, vamos fazer primeiro esses dois. É o que está mais, vamos dizer assim, na cara para a gente. Então, vamos fazer. Beleza? Redesenhando o circuito. Vou redesenhar aqui o mais próximo possível, porque não temos muito espaço. Então, vamos lá. R1 com R2. Nós temos 1 mais 6. Então, a gente vai ter uma resistência de 7. Beleza. R3 eu não mexi nele, então deixo ele aqui por enquanto. R5 e R6. 2 mais 4, 6. Beleza. E aqui na frente nós temos o nosso R7, que também não mexemos nele. E a minha fonte volta lá. Beleza, redesenhei esse circuito todo. Agora eu sei que esse resistor de 6 ohm ele está em paralelo com o resistor de 3. Então vamos lá, vamos chamar esse cara aqui de RC. Esse aqui vai ser o nosso RA, esse aqui vai ser o nosso RB e esse agora que a gente vai calcular é o nosso RC. O RC ele vai ser 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 9 dá 2. Então, eu sei que esse cara, a associação desses dois, vai dar 2 ohm. E agora, como é que a gente faz essa conta? Esse redesenho, né? Vamos falar assim. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Sai da fonte. Vem aqui o nosso resistor, aqui eu vou chamar o nosso RA para ficar mais fácil. E aqui embaixo, esses dois agora transformam em um só. Esse cara aqui é o RC que a gente acabou de calcular. E esse aqui é o R7 que a gente ainda não tinha mexido. Perceba que RC está em série com R7. Logo, se ele está em série, é só somar. Vamos chamar esse cara aqui de R delta. R delta vai ser a soma de os 2 ohm que a gente já tinha achado com 5. Ele vai dar 7 ohm. Vamos redesenhar o circuito de novo.
eu vou ter aqui o RA, que a gente calculou lá no começo, paralelo com quem? O meu R delta. RA é 7 ohm. R delta também é 7 ohm. Então, eu tenho que a minha resistência equivalente é igual a 3,5 ohm. Beleza. Só dá trabalho, é um exercício grande, mas é um exercício relativamente simples. Aqui tem um outro passo a passo, mas é mais o mesmo. Beleza, pessoal? Novamente, vamos fazer esse exercício aqui. Nós temos, primeiro de tudo, analisa o caminho da corrente. Para não ficar muito extenso, esse aqui eu não vou resolver passo a passo, não. Esse aqui eu vou apenas demonstrar para a gente, beleza? Então, sai a corrente aqui da fonte. Chega nesse primeiro ponto aqui. Parte desce para cá, parte vem para cá. Passa por R2 e chega nesse ponto aqui. Uma parte desce, parte continua. Essa parte que continua, que é a última ramificação, ela passa por R5, por R6 e por R7. Então, esses três caras aqui, eles estão em série. Resolvo esses três em série e redesenho o circuito. Esse resultado fica em paralelo com R4, que esse resultado vai ficar em série de novo. Então, sempre faz da direita para a esquerda. Então, resolvendo o exercício aqui, você tem esses três primeiros. Resolve, vem para o paralelo. Resolve, transformou em série de novo. Resolveu, chegou no resultado da resistência equivalente. Aqui, de novo, pede para calcular aí a potência e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito, a gente já conversou sobre isso. E aqui a gente tem alguns outros exercícios bem parecidos com o que pode cair numa prova da ANAC, tá? É nesse nível que a gente tem que se preocupar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. 3 resistores idênticos. Então, um valor de 30. Estão ligados em paralelo. Se eles estão em paralelo, significa que eles estão dividindo a corrente. Qual que é o valor deles? Ah, o valor deles é de 30 ohm. Se o valor deles é de cada um 30 ohm, podemos simplesmente fazer o quê? Resistência equivalente é igual a 30, que é o valor de um deles. Quantas vezes ele repete? 1, 2, 3. Por 3, igual a 10 ohm. Nessa questão, você já vai até por eliminação. A única alternativa que tem a resistência correta é a alternativa A. Outra questãozinha aqui. Essa a gente tem dois modos de resolver, beleza? Então, assim, tem um jeito mais fácil, um mais rápido, mas vamos pelo jeito mais rápido, beleza? Nós temos aqui 3 resistores, mas não estão dando valor para a gente da resistência desses resistores, está dando valor da tensão. Vamos lá, vamos pegar a formulazinha lá da primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Eu sei que para resistência equivalente, eu preciso saber a tensão total, certo? Vamos lá, do começo. Quando é a propriedade de um circuito em série? Um circuito em série, ele é um divisor de tensão. É como se parte da tensão da fonte fosse sendo deixada em cada um dos resistores. Aqui, ó, VR1 é igual a resistência 1 vezes a corrente do circuito. O R2, VR2 é igual a R2 vezes a corrente. O que vai mudar nesses caras aqui é sempre a resistência. A corrente é a mesma. Então, vamos unir os conceitos. Qual que é a tensão da fonte aqui? Vamos lá. 7 mais 5, a gente tem aqui 12. 12 mais 8 são 20 volts. Lembra? Divisor de tensão. 20. A resistência é o que eu quero, vezes o I. O I é 0,4.
Então eu tenho simplesmente que a minha resistência equivalente, que é o que ele está pedindo no meu exercício, é o resultado de 20 volts, que é a tensão total, dividido por 0,4 ampere. Logo, eu preciso achar alguma coisa aqui. Quem é a minha resistência equivalente? 50 ohm. Beleza? Não tem mistério, pessoal. Tem um outro jeito? Tem. Você poderia pegar e calcular individualmente a tensão de cada resistor ou a resistência de cada resistor e depois fazer a soma. Esse aqui é o jeito mais rápido que você vai conseguir e ganha tempo na questão. Beleza? Outro exercício aqui. Você tem um circuito abaixo. Qual que é a resistência equivalente? Faz o caminho da corrente, sai da bateria, passa pelo R1. Saiu daqui, vem parte para esse cara, parte para esse. Chegou nesse ponto, divide de novo. 10 em paralelo com 10 é 5. Então, vai ser 5. 5 em série com 5 vai ser 10. Então, eu posso dizer que vai virar isso aqui. Esquece esse lado aqui, 10. 10 paralelo com 10, esquece esse cara, vai virar 5. 5 em série com 5, a resistência equivalente é igual a 10. Fiz aqui bem rápido para não tomar tempo da aula, tá, pessoal? Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Aqui também tem a resolução passo a passo, tá bom? Para quem tiver mais dificuldade aí. Reostatos e potenciômetros, o próximo tópico aí da nossa aula. Vamos lá. Reostato e potenciômetro são basicamente o mesmo conceito, ou seja, resistências variáveis. A principal diferença é que está no número de terminais e a forma de ligação dos mesmos. Então, assim, potenciômetro ele tem 3 terminais, 3 pinos, vamos colocar assim, entrada e 2 saídas, enquanto os reostatos eles têm 2, uma entrada e uma saída. Então, vamos lá. Um vai ser usado para controle de corrente, outro para controle de tensão em um componente em paralelo. Então aqui, ó, no caso de um potenciômetro, a carga que a gente chama aqui, que é o nosso LED, ele está em paralelo. O potenciômetro, ele vai variar a resistência. Conforme ele varia a resistência, ele vai variar ali o que está em paralelo, ele vai variar a capacidade do circuito que está em paralelo, portanto, vai aumentar ou diminuir o brilho por meio da alteração da resistência. O que está ligado a ele está sempre ligado em paralelo. Se fosse um reostato, o meu LED, vamos falar assim nesse exemplo, mas seria outro equipamento, ele estaria em série com o meu resistor variável. Tem um videozinho que mostra aqui, ele vai acender, abaixar o LED, eu não vou colocar, senão vai dar strike aí no vídeo, tá bom? Mas só para vocês entenderem aí do que se trata. Divisores de tensão são equipamentos utilizando-se dos princípios dos circuitos em série. Já parou para pensar que dentro de um circuito eletrônico, você não vai ter alimentação dedicada para cada componente? Você coloca ali a bateria do seu celular, você coloca o celular para carregar. Você coloca ali na tomada e pronto, acabou. Mas dentro do circuito, dentro do celular, nem tudo vai funcionar com o mesmo valor de tensão. Por quê? Nós temos componentes diversos. Um vai precisar de mais, outro de menos. Imagina se você tivesse que colocar uma fonte dedicada para cada um desses circuitos. Inviável. Então, em um circuito eletrônico, você vai utilizar dessas quedas de tensão que vão acontecendo num circuito em série para ramificar, mandar mais para um componente, menos para outro, e a partir daí toda a mágica acontece. Aqui tem uma outra questão, né? O técnico Kiko da empresa Tesouros SA está com um problema para resolver. Seu equipamento ele precisa ser alimentado com uma fonte de 50 volts e no mínimo 0,25 ampere.
Porém, ele apenas tem uma fonte de 100 volts e 0,5 ampere. Então vamos lá. Quanto à corrente, supre os meus requisitos? Supre, porque eu preciso de no mínimo 0,25 e eu tenho 0,5. Beleza. Mas eu tenho uma fonte que ela gera 100. Se eu colocar 100 para um equipamento que precisa de 50, vai estourar. Então eu coloco alguma resistência nesse circuito para consumir esses 50 volts que eu não quero. Beleza. Com isso eu consigo ligar o meu equipamento em paralelo com essa segunda resistência, justamente para receber os 50 volts que ele necessita. Aqui, mais passo a passo, para quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, dá aquela pausa aí e dá uma lida nesse slide. Beleza. Então, a gente encerra a aula 2 e a gente deixa a aula 3 pro próximo vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Não esquece de compartilhar, curtir e até a próxima.